Oi gente, eu sou a Jade e tô aqui no YouTube para falar sobre costura. Se você não me conhece, o meu canal é totalmente voltado para costura. Então já se inscreve aqui embaixo e não esquece de deixar o seu like. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o assunto como preparar o tecido para corte. Eu sei que muitas de vocês têm dúvidas sobre esse assunto e que também têm medo de cortar o tecido. Se você tem medo de cortar o tecido, saiba que lá no meu Instagram eu gravei um IGTV sobre esse assunto. Eu te dou dicas de como perder esse medo. E uma das dicas é você conhecer bem a estrutura do tecido e fazer um corte preciso. Quando você faz um corte preciso, você minimiza as chances de dar errado. A preparação adequada do tecido é uma das principais ações para o bom resultado da sua roupa. Para isso, antes da gente cortar o tecido, a gente precisa entender como funciona um tecido. Então, é necessário uma noção básica sobre a estrutura dos tecidos. Eu tenho aqui um murim eu desenhei algumas coisas para vocês, para a gente entender melhor como funciona a estrutura do tecido. Então, aqui eu desenhei de rosa a trama do tecido, em azul o fio reto, e em preto, aqui tá a orelha. E em verde, o viés. A trama do tecido, geralmente, é a parte elástica. Quando você puxa, o tecido tem elasticidade. Quando você puxa o seu tecido nessa direção, que é a direção da trama, você consegue perceber perfeitamente essa elasticidade. O fio reto, que é o que tá de azul, ele tem pouca elasticidade ou nenhuma. Quando você puxa o seu tecido nessa direção, você não tem nenhum aspecto de elasticidade. E é geralmente nesse sentido que nós cortamos o nosso tecido. Geralmente, quando você assiste um vídeo aqui no YouTube, ou então você corta por molde pronto, ou então por revista, você sempre vai ler cortar o molde no fio reto. O fio reto é essa direção. Uma coisa importante que eu queria falar sobre sobre esses dois fios, que é a trama e o fio reto, é justamente a posição deles, é nesse sentido mesmo. Vou chegar aqui bem pertinho para vocês verem. Olha aqui, tá vendo a trama aqui? Eu escolhi esse tecido por ser um tecido bem aberto. Então, você consegue enxergar todos os fios. A trama, gente, é esse fio aqui, olha. Eu vou puxar aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Esse aqui é o fio da trama. Justamente o fio que tá na horizontal. Porque o tecido nada mais é do que fios, linhas. Em dois sentidos. Horizontal e vertical, ó. Esse é o fio da trama. E aqui a gente tem o fio reto. Tá vendo que eu tô puxando esse fio? É na mesma direção aqui, ó, que a orelha e o fio reto. Então a gente tem dois fios específicos, o fio da trama, que compõe a trama, e essa linha que compõe o fio reto. Então eles nada mais são do que fios entrelaçados, linhas entrelaçadas. O que tá na horizontal é a trama e na vertical é o fio reto. Outro termo muito usado na costura é o viés. O viés não é nenhum tipo de fio, ele não faz parte do tecido. O viés é uma direção, assim como esquerda e direita é uma direção, o viés é um sentido. Muita gente acha que o viés faz parte do tecido, assim como o fio reto e a trama, mas não é. O viés, ele é muito flexível e geralmente quando a gente corta um tecido no viés, a gente tem um caimento mais suave, mais bonito, e ele tá exatamente em 45 graus. Então, se nós temos aqui a trama e o fio reto, nesse ângulo em 45 graus tá a direção do viés. Geralmente essa direção independente
do tecido é uma direção extremamente flexível. Por exemplo, eu tô aqui com um tecido muito rígido, que é o murim. Ele serve só para fazer tela mesmo. Então ele não tem elasticidade nenhuma em nenhuma das direções, da trama ou do fio reto. Dá para vocês verem que eu tô puxando e ele não responde. Mas olha só quando eu puxo na direção do viés. Isso acontece com todos os tecidos. Quando você corta em viés, você tem essa elasticidade. O viés nada mais é que uma direção, e é uma direção excelente para dar um caimento mais fluido e bonito na sua roupa. Então você consegue ver, eu não tô fazendo força nenhuma, que mesmo em um tecido rígido como o murim, ele tem a elasticidade. E a orelha? Eu nunca sei falar auréola, mas a gente fica por aqui falando orelha. Pode ser? É, tá bom. Aqui, olha, eu coloquei a orelha de preto. A orelha nada mais é que uma linha paralela ao fio reto. Aqui tá o fio reto, a mesma distância está a orelha. Então, se você achou a orelha do seu tecido, automaticamente você achou o fio reto. A orelha é uma borda tramada que não desfia. Aqui no fio reto a gente já percebeu que se eu for puxando esse tecido, ele vai desfiar completamente. Se você perceber aqui na trama da orelha, eu posso puxar o quanto for que eu não consigo desfiar, porque a gente tem uma borda bem tramada diferente de todo o tecido. Então aqui, olha, você consegue perceber que essa trama é diferente do resto do tecido. Um dos primeiros aspectos visuais fundamentais para você conseguir identificar todas as direções do seu tecido. Quando a gente compra um tecido, todos eles vêm com essa margem que é a orelha. E ela aqui, ó, não desfia de jeito nenhum. Então agora é a hora do corte do nosso tecido. A hora do corte, ela pode ser definitiva para o resultado da sua peça. Ou você pode ter sucesso ou fracasso. Sua modelagem pode estar perfeita, você pode ter tirado as medidas bem precisas, mas se você não souber cortar o tecido na direção correta, você pode estragar a sua peça, porque o caimento vai ficar péssimo, ela vai ficar torta, mesmo você tendo feito todas as costuras perfeitas e exatamente como a modelagem sugeria. Quando você for comprar um tecido, você precisa examinar perfeitamente na hora da compra se ele não tem nenhum defeito, se a vendedora tá cortando de maneira correta. Essas são fundamentais para você conseguir ter um tecido com todos esses aspectos. Mas e se você comprou um tecido já cortado? Por exemplo, geralmente a gente compra tecidos na banca, na promoção, e aí esse tecido veio sem orelha, que a gente aprendeu que a orelha é um dos principais fatores visuais para a gente conseguir identificar onde está o nosso fio reto. Então, se você comprou um tecido assim, olha, igual esse aqui logicamente é um retalho, sem acabamento, já cortado, não tem auréola, não tem direção. Como saber qual a direção você cortar? Vamos lembrar das informações que nós temos. A gente tem a informação que a trama é a parte elástica do seu tecido. Então, eu vou puxar aqui nas direções. Ó, aqui tem pouca elasticidade. Vamos ver essa direção. Olha como que tem muita elasticidade aqui. Essa parte que eu tô puxando é a trama do meu tecido. Automaticamente, todos os fios que correm nessa direção são o meu fio reto. Porque aqui, olha, eu quase não tenho elasticidade. E aqui eu tenho bastante elasticidade. Quando você compra o tecido dessa forma, você precisa endireitar as bordas. Ele precisa ter essa estrutura aqui, uma estrutura de 90 graus, ser bem retinho para que a sua roupa fique perfeita, tenha um caimento perfeito. Você não pode simplesmente dobrar ele aqui e cortar. Você precisa que ele esteja em ângulo de 90 graus. Uma das maneiras que você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode usar um esquadro, você pode usar a fita métrica
Ou então você pode alinhar pelo fio, que é você puxar o fio e achar o caminho do corte. Eu vou usar uma pinça, mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa. Pode usar até o dedo mesmo. Eu tô puxando a trama do meu tecido. Olha, tá vendo como que já tá formando aqui um caminho pro corte? Quando eu faço isso, eu achei o caminho perfeito para o meu corte. Então, o que eu posso fazer? Depois que você faz isso, você pode vir com a tesoura e acertar, seguir esse caminho. Essa é uma maneira excelente, eficaz, assim, perfeita. É 100% garantida que você vai estar cortando na trama sem fazer nenhum tipo de ângulo, além daquele que a gente já conversou, que é o ângulo de 90 graus, que é o que a gente quer achar. Então, aqui eu já achei a minha trama. A minha linha da trama, nesse caso do meu tecido aqui, vocês vão conseguir ver aí no de vocês talvez também. A minha linha da trama, olha como que ela é bem elástica. E ela é branca. E a minha linha do fio, ela é azul. Vou puxar aqui pra vocês e mostrar. E olha como que a minha linha azul, que é a linha do fio, não tem elasticidade nenhuma. Faça o teste em algum tecido na sua casa, que você vai conseguir entender bem a estrutura de um tecido. Consegue ver aqui o caminho para o corte? Nesse momento, você tem um ângulo em 90 graus perfeito, com uma técnica muito simples, que é de puxar o fio e a trama do tecido. Antes de executar o corte, você ainda precisa fazer algumas coisas. Você precisa entender que tecidos têm fator de encolhimento. Lá no meu Instagram eu fiz um vídeo completo falando sobre o encolhimento de tecido. É um dos vídeos que vocês mais amaram. Então, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para vocês ir lá conferir esse vídeo do IGTV, que tá incrível. O fator de encolhimento, ele tem a ver com a fibra e a maneira que o tecido foi feito. Alguns tecidos, principalmente, não necessariamente todos, principalmente os de fibras naturais, eles tendem a encolher na direção do fio. Então, eles encolhem aqui na direção do fio. Se você corta um tecido, você lavou e ele encolheu, geralmente ele fica curto. Você faz uma blusinha, ela encolhe e fica lá no seu umbigo. Você fez uma saia abaixo do joelho, ela fica acima do joelho. Então é na direção do fio que geralmente ela encolhe. Então a gente sabe que o nosso tecido encolhe depois que a gente lava. Então você muda a ordem. Primeiro você lava, depois você faz a roupa. Assim você consegue minimizar o seu fator de encolhimento. A minha dica especial para essa técnica é você deixar ele dobradinho, sem mexer, por pelo menos 12 horas em água limpa. E aí no outro dia você só tira o seu tecido da água, aperta, não torce ele, você vai apertar o seu tecido, tirar o excesso de água, não coloca na máquina para centrifugar, não torce até quase ele ficar seco. Você com o seu tecido dobrado desse jeito, você vai lá e vai pendurar ele assim, ó, meio a meio lá no seu varal. Se quiser, pode usar um pregador. Então, coloque ele com suavidade, respeitando o movimento, que você não vai ter problema. O próximo passo: você já acertou o seu tecido, você já lavou, e aí ele sai do varal aqui, olha, desse jeito, todo amassado.
O que eu vejo por aí é que vocês pegam o tecido desse jeitinho, dobram, pegam o molde e cortam. Não façam isso. Você precisa passar o seu tecido. Essa é uma parte fundamental. O seu tecido, ele precisa ser totalmente passado para receber o molde. Isso é importante para você conseguir alinhar bem o seu molde. Se o seu tecido ele tiver listras, vai facilitar o alinhamento, a marcação, a você alfinetar. Então quando você usa o ferro de passar, você só tende a ganhar. É uma vantagem. Muitos de vocês tratam o ferro de passar como o inimigo da costura, mas eu posso garantir para vocês que ele é o seu amigo. O resultado da sua peça vem de processos simples, contínuos e não pule etapas. Então passe o seu tecido. Agora sim, você consegue dobrar o seu tecido e posicionar com perfeição o seu molde. Aqui eu tenho o meu tecido passado, cortado, lavado e alinhado. Todas as regrinhas que a gente falou aqui hoje. Aqui eu tenho a minha trama do tecido e aqui eu tenho o fio do tecido. A maioria das vezes, praticamente 90% das roupas que a gente vê aqui no YouTube ou então que a gente compra moldes prontos para executar, a gente corta no sentido do fio. Qual que é o sentido do fio? É o meio do seu corpo, é do seu nariz até o chão. Então você passa o seu corpo inteiro, o sentido do fio é como se aqui fosse a sua cabeça e aqui fosse o seu pé, bem alinhado. Então a gente vai dobrar esse tecido pelo lado avesso. Eu fiz um molde aqui, um pequeno molde de uma saia. A saia reta, a gente tem algumas informações aqui nela. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho aqui o meio da minha frente, que é a dobra do tecido, onde eu vou cortar dobrado para sair as duas partes da frente. E aqui eu tenho o fio do meu tecido. Esse fio precisa ser respeitado, então a gente já aprendeu onde é o fio. Então eu vou posicionar esse molde no fio. Agora surgem outras dúvidas. Mas Jade, o fio do tecido é o único sentido que eu posso cortar o meu tecido? Eu posso cortar ele em outro sentido, como no sentido horizontal, que é o sentido da trama, ou então no viés? No viés a gente vê muito. Cortar saia godê, por exemplo, no viés, principalmente em vestidos de festa, dá um caimento sensacional. Ou seja, você pode cortar sim, em qualquer direção, desde que você respeite essas direções. Você não pode cortar ele nessa direção assim, por exemplo, olha. Por quê? Porque você não está respeitando uma direção. Você não está nem no fio, nem no viés e nem na trama. Você está com uma direção aqui errada. Você não está fazendo linhas paralelas. Você pode cortar o seu tecido no fio, que é do jeito que está aqui. Ou você pode dobrar o seu tecido em viés. No viés, nesse caso, não vai dar, porque tem pouco tecido. Quando a gente corta no viés, você gasta muito mais tecido, então é muito mais dispendioso. Por isso que geralmente a gente corta no fio do tecido, no fio reto. E a trama, que é você cortar ao contrário. Você pode posicionar ele na trama também. E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar alfinetes. O próximo passo é você riscar. Você pode usar um giz de alfaiate, você pode usar uma caneta própria. Se você quiser fazer um teste com algum lápis de escrever. Essa marcação que você tá fazendo com o giz de alfaiate ou com o que você tiver aí na sua casa é aonde você vai passar a costura.
Agora você faz o corte pelo seu olho, se você tiver habilidade. Eu acredito que se você tá vendo esse vídeo, você é iniciante na costura, você pode usar uma fita métrica aqui da margem do seu tecido, que é onde você vai costurar. O limite, né, aqui da costura, você vai deixar uma margem. De quantos centímetros você pode deixar essa margem? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre margens de costura. O que é uma margem de costura, quantos centímetros deixar para cada roupa. Assiste esse vídeo que tá um vídeo bem completo. A margem de costura ela é fundamental, é a distância entre a costura e o final do tecido. Eu vou cortar a olho a 1 centímetro, porque eu já consigo fazer esse procedimento a 1 centímetro só olhando. Então eu cortei o meu tecido, respeitando as margens, respeitando o sentido do fio do tecido. Fiz todas as marcações necessárias. Agora eu vou tirar o meu molde. Então aqui eu tenho o molde base de uma mini saia reta. Aqui tá a minha marcação, onde eu vou costurar, porque a gente costura pelo lado avesso, então para mim enxergar isso aqui fica melhor. Do outro lado não tem a marcação. O que você pode fazer? Você pode usar o carbono para você conseguir. Se você ainda não tem prática com a sua máquina, com a costura em si, você pode fazer a marcação na peça toda dos dois lados. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre o papel carbono e como você pode usar. É bem simples e dá um resultado incrível, porque nessa linha rosa que eu fiz aqui é onde vai passar a minha costura. Gostou desse vídeo? Me conta aqui embaixo qual a parte que você mais gostou e se eu sanei alguma dúvida que você tinha. Não se esquece de dar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.